Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco, nos acompanhando agora nesse estudo. Que a nossa mente se abra à compreensão e que o nosso coração se abra à aceitação da Tua Palavra. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. E que bom termos a direção do Espírito Santo para mais um estudo da Palavra de Deus. No primeiro tema dessa série, vamos falar sobre o santuário celestial. Estudar o santuário é estudar as lições dadas na Bíblia sobre a redenção humana por meio do sacrifício e do sacerdócio de Jesus Cristo. O tema do santuário é um tema apaixonante. Sabe por quê? Porque ele é um tema cristocêntrico. O santuário fala do sacrifício e do sacerdócio de Jesus Cristo. Nós vamos aprender muito sobre Jesus nesta série especial. Em Êxodo 25, verso 8, nós temos uma ordem que Deus deu a Moisés. Deus ordenou assim: Moisés, vocês me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deles aqui, o povo de Israel. Então foi o próprio Deus quem ordenou Moisés que construísse um santuário, porque Deus queria habitar no meio deles. Você vai se lembrar que após a entrada do pecado em nosso mundo, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, expulsos do jardim do Éden. Mas Deus amou tanto a essa criatura, a sua criação, esse primeiro casal, que Deus não suportava a ideia de ficar longe do homem. E então Deus vai morar no meio do seu povo. E um santuário, então, é construído para a habitação de Deus entre seu povo. Agora, um detalhe que nos chama muita atenção é que quando Deus ordena a Moisés construir um santuário, o próprio Deus vai dar todas as orientações, todos os detalhes, todas as medições para que o santuário na terra seguisse um modelo. Agora, você sabe qual o modelo que o santuário terrestre seguiu? Foi o santuário celestial. Isso mesmo, o santuário de Deus no céu serviu como modelo para o santuário aqui da terra. Pastor, isso está na Bíblia? Sim, está. E eu vou ler com você agora o texto. Aqui em Êxodo 25, 40, Deus diz assim para Moisés: Moisés, vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. O monte aqui é o Monte Sinai. E você vai se lembrar que Moisés passou 40 dias e 40 noites lá no Monte Sinai com Deus. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, Deus mostrou para Moisés, deu a ele uma visão do santuário celestial. E disse: Moisés, você vai fazer o santuário na terra, mas você vai seguir o modelo que eu te mostrei no monte. E o modelo mostrado no monte foi o santuário celestial. É por isso que o santuário na terra era uma cópia do santuário que há no céu. Então existe um santuário no céu. Esta imagem que você está vendo aqui, esse slide, isso aqui é uma foto de um santuário que existe lá em Israel, no deserto de Timna. É um parque nacional que existe lá em Timna e eles reproduziram ali um santuário de acordo com as metragens bíblicas como Moisés havia construído. Então isso aqui é uma foto, eu estive lá nesse santuário e você percebe aqui os detalhes que Deus orientou Moisés. Então, esse santuário terrestre era uma cópia de um santuário celestial. Então, quando nós estudamos o santuário terrestre, nós estamos aprendendo sobre a morte, o sacrifício e o ministério de Cristo nesse santuário no céu. É por isso que esse tema é tão importante. É impossível nós compreendermos perfeitamente a salvação humana sem entender tudo que Cristo fez, está fazendo e fará por nós. E tudo o que Cristo fez, está fazendo e ainda fará, passa pelo santuário.
Então é no santuário que nós temos as objetivas lições sobre salvação. E se você quer ser salvo, se você quer entender esse tema, você precisa compreender santuário. Olha, é muito interessante, porque às vezes a gente percebe pessoas que são pessoas cristãs, pessoas que amam e temem a Deus, pessoas que almejam o céu, porque na realidade, para todo cristão, o nosso objetivo último é alcançarmos o céu, mas que nada compreendem de santuário. Ora, se você quer ser salvo e você não entende nada de santuário, o seu conhecimento está completamente deficitário. Como que você vai ser salvo se você não entende o plano da salvação? E o plano da salvação passa por aquilo que o santuário ensina, por aquilo que Cristo ensinou e viveu. E esta série vai deixar isso bem claro para você. É por isso que eu quero convidar você a não perder nenhum programa desta série, mas mergulhar com a gente nesse importante tema, nesse importante estudo, para que nós entendamos perfeitamente o plano da salvação. Então, hoje, a nossa proposta, ao estudarmos o primeiro tema, esse santuário celestial, é nós compreendermos que há um santuário no céu. Esse é o primeiro objetivo do nosso primeiro dia de estudos. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 11, verso 19. João, vidente de Patmos, assim escreveu: Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Perceba o que o Apocalipse está ensinando. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha aonde? No céu. Está claro para você isso? Há um santuário no céu. Pastor Arilton, eu nunca ouvi falar sobre esse assunto. Bom, mas que bom que esse conhecimento está chegando para você hoje. E eu espero que esse conhecimento não apenas chegue para você, mas que ele possa impactar também a sua vida espiritual, o rumo da sua caminhada cristã. Eu espero sinceramente isso. A palavra de Deus declara que há um santuário no céu. Olha, talvez eu esteja falando para alguém hoje que frequenta uma igreja há 30, 40 anos, mas nunca estudou sobre o santuário. Nunca aprendeu que há um santuário no céu. A partir de hoje, nós vamos todos os dias, durante as 3 semanas, visitar a Bíblia em vários textos e nós vamos entender esse tema do santuário, que, olha, para mim, é um dos temas mais apaixonantes da Bíblia. Então, olha o que a Bíblia está afirmando em Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança. Bom, você sabia que quando Moisés construiu um santuário aqui na terra, nele foi colocada uma arca da aliança. E por que havia uma arca da aliança no santuário terrestre? Porque há uma arca da aliança no santuário no céu. Você está entendendo? O santuário terrestre era uma cópia do celestial. Então havia uma arca no santuário no céu? Não havia. Há uma arca no santuário do céu, porque o santuário celestial está lá. Ele sempre existiu e sempre existirá. Isso vai ficar claro para você, tá bem? Mas então vamos avançar com o nosso tema de hoje. O que eu quero explicar para você é que esse santuário que sempre existiu, ele teve funções antes do surgimento do pecado e depois do surgimento do pecado. Porque a história humana, ela pode ser dividida assim, antes do pecado e depois do pecado. Ao criar o primeiro casal, Adão e Eva, Deus intencionava que eles vivessem eternamente. Mas, infelizmente, eles pecaram. Mas você sabia que o pecado não se originou no Jardim do Éden? Sabia? O pecado não se originou no Jardim do Éden. O pecado se originou no céu. E sabe exatamente aonde no céu? No próprio santuário celestial. É isso que eu quero estudar com você agora. O pecado surgiu primeiro no santuário, no céu e no santuário, e depois aqui na terra. Essa compreensão é importante para você entender o mundo em que nós estamos vivendo.
para você entender o que está acontecendo exatamente agora. É importante para isso. Então, fique atento, pegue a sua Bíblia, não desligue, não mude de canal, não desconecte, para que o Espírito de Deus possa ajudar você nessa caminhada. Então venha comigo e vejamos aqui mais alguns textos da Bíblia. Antes do pecado, qual era a função do santuário celestial? Primeiro, ele servia como morada para Deus. Deus tem uma morada, ele mora no santuário, sempre morou lá. Então sempre houve um santuário. Olha o que diz a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 15, verso 17. E observe um detalhe. A ordem de Deus para Moisés construir um santuário veio em Êxodo 25. Mas em Êxodo 17, a Bíblia já falava de um santuário. Olha o que diz a Bíblia. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar em que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Êxodo 15, 17 está falando de um santuário que o Senhor aparelhou, que o Senhor construiu para a habitação dele. Um santuário que Deus construiu no céu. Então, onde Deus mora? Deus mora no santuário. Deus mora no santuário celestial. Santuário este que João viu em Apocalipse 11, 19. Em visão, João foi levado até o santuário celestial, até a casa de Deus. Em visão, o profeta Ezequiel foi levado até o santuário, a casa de Deus. Em visão, Moisés foi levado até o santuário, a casa de Deus. Vários apóstolos e profetas foram em visão até esse santuário no céu. Eles viram a casa de Deus. Deus tem uma casa. É o santuário celestial, onde Ele mora. Ele construiu. Olha para esse texto mais uma vez. Não é isso que a Bíblia está ensinando? Lugar que aparelhaste, ou seja, que preparaste, que construíste para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Então Deus estabeleceu um santuário para nele habitar. Além de ser o local da habitação divina, o santuário, antes do pecado, também tinha uma função litúrgica. Era o local onde Deus é adorado. Não era, é. Porque ainda hoje Deus é e Deus sempre será adorado em seu santuário. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 134, versos 1 e 2. Bendizei ao Senhor vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. É claro que esse salmista está convidando o povo de Israel para adorar a Deus no santuário terrestre. Mas se Deus é adorado no santuário terrestre, é porque Ele é adorado também no santuário celestial. E quando você vai para Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, Isaías capítulo 6, você vê ali capítulos que falam do santuário e Deus sendo adorado por milhares e milhares de anjos, querubins, serafins, que dia e noite o adoram, dizendo: Santo, Santo, Santo. Esse é o nosso Deus que nós adoramos. Então o santuário primeiro serviu de morada, ou serve de morada, mas o santuário também é o local onde Deus é adorado. É isso que a palavra de Deus está ensinando para nós. Deus é adorado. Olha o que diz o Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Então, eu e você estamos sendo convidados também a adorar a Deus no santuário. Ou seja, eu e você podemos nos unir aos anjos celestes na adoração a Deus. Então, no tempo do salmista, lá estava o santuário, aonde os israelitas, os adoradores iam para adorar ao Senhor.
no santuário terrestre que Moisés construiu, e depois eu vou explicar para vocês que depois esse santuário foi substituído por um templo que Salomão construiu. Era lá que Deus era adorado. Mas ao se adorar a Deus no santuário terrestre, entendia-se que há um santuário no céu onde Deus habita e de fato nós devemos adorá-lo. Então hoje, pela fé, nós vamos até o santuário celestial e adoramos a Deus na morada dele. Que extraordinário! É por isso que esse tema é tão apaixonante, porque ele fala sobre a casa de Deus, o local onde ele é adorado, onde ele é reverenciado. Isso cria em nós, suas criaturas, um senso da sua divina presença. Isso cria em nós o nosso verdadeiro lugar na adoração. E, infelizmente, o que nós percebemos muito hoje são adorações ou cultos antropocêntricos, cultos centralizados no homem, cultos centralizados naquele que está cantando, ministrando ou tocando. E a gente adora a criatura e às vezes se esquece do Criador. O culto é mais antropocêntrico, mais centrado no homem, do que teocêntrico, centrado em Deus. Em realidade, toda a verdadeira adoração deve ser teocêntrica. E o verdadeiro culto, ele nos leva não a enaltecer e adorar o homem, mas a adorar a Deus. Esse é o verdadeiro culto. Deus é adorado no seu santuário. Então, antes do pecado surgir, o santuário tinha funções litúrgicas. Deus é adorado no santuário. É também a casa de Deus. Agora, depois que o pecado surgiu, o santuário passou a exercer uma nova função. E nós vamos entender qual é essa nova função agora. Quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou o universo, tudo era perfeito e belo. Havia harmonia na criação divina. Você sabe que tudo que Deus criou respeita leis. O universo é regido por leis. Essas leis não podem ser alteradas. A lei da gravidade, por exemplo, não pode ser alterada. Deus criou essas leis. As leis da rotação da Terra, da translação, o movimento dos astros, do Sol, tudo foi criado por Deus. E nesse ambiente perfeito, de forma inexplicável e ilógica, surgiu o pecado. E eu vou ler para você agora um texto da Bíblia que fala sobre esse surgimento do pecado. O profeta diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Que texto extraordinário! Conhecia esse texto? Isaías capítulo 14, versos 12 a 14, está falando de um sentimento que surgiu no coração de Lúcifer. E o profeta Ezequiel fala do mesmo tema. Olha o que diz Ezequiel: tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Ezequiel 28, 14 a 17. Preste atenção. Isaías 14 e Ezequiel 28, eles estão ensinando
a respeito da origem do pecado no universo. E nesses textos apareceu a expressão Monte Santo de Deus. Esta expressão Monte Santo de Deus é uma expressão que se refere ao santuário celestial. Ela é usada de forma intercambiável na Bíblia para o local da habitação divina. Ou seja, o pecado vai surgir no próprio santuário, na própria casa de Deus, por um querubim cobridor, por um ser, por um anjo criado por Deus e que estava na presença de Deus. Agora, como que pode um ser criado por Deus, perfeito, deixar nascer em seu coração o pecado? Como eu disse há pouco, não dá para explicar, porque o pecado sempre será irrazoável e ilógico. Mas, de alguma forma, o mal surgiu onde havia apenas o bem. Este ser, Satanás, ele é o originador do pecado. Ele permitiu que no seu coração brotasse o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Ele desejou construir um trono ou estabelecer um trono acima das mais altas nuvens. Ele desejou ser adorado como Deus era adorado. De fato, o diabo sempre quis ser adorado. Você se lembra das tentações que Jesus enfrentou no deserto da Judéia? Está lá em Mateus capítulo 4. Interessante que uma das tentações que Satanás ofereceu foi: se você se prostrar e me adorar, eu desisto da humanidade. Eu te dou todos os reinos da terra. Que audácia! A criatura pedindo o Criador para adorá-la. Se você se prostrar e me adorar. Você sabe que o desejo do diabo sempre foi de ser adorado? Esse é o seu desejo. Ele sempre quis ser adorado. O pecado levou a esse tipo de caráter. E quando você encontra por aí uma pessoa egocêntrica, que quer ser o centro das atenções, que quer ser melhor que todo mundo, é a raiz do pecado. Que quer ser adorado, é a raiz do pecado. Isso começou com Lúcifer lá no céu. A Bíblia diz em Ezequiel 28 que ele era um querubim da guarda. Sabe o que isso significa? No santuário aqui da terra haviam 2 querubins dentro do local santíssimo. Eu vou explicar isso com detalhes para você nos próximos dias. Mas lá estavam os 2 querubins no local santíssimo. E entre eles estava a glória de Deus, o brilho da sua presença, chamado em hebraico a Shekinah. Então nós entendemos de que Lúcifer era um desses querubins, que estava aí na imediata presença de Deus. E ele cobiçou ser igual a Deus. Então houve o pecado no céu. Satanás teve que ser expulso do céu. E expulso do céu, ele contaminou o nosso planeta, enganando Adão e Eva. E é por isso que o santuário, que antes tinha apenas funções litúrgicas e era o local da habitação de Deus, depois do pecado, ele vai assumir agora funções soteriológicas. E quando falamos em funções soteriológicas, nós estamos falando de salvação, porque soter é a palavra grega para salvação. Então, soteriologia é o estudo da salvação. Então, o santuário assumiu funções soteriológicas, tornou-se também um local de julgamento, uma fonte de auxílio e o centro de uma batalha cósmica. Querem ver os textos? Desde o céu fizestes ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou, ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Ou seja, lá do santuário, o Senhor faz ouvir os seus juízos. O santuário também é um local de juízo. Veremos isso em mais detalhes. Olha o que diz o Salmo 102. Que o Senhor
do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Olha que belo! O santuário é também um local onde Deus ouve as orações, o clamor dos gemidos. E o ser humano? Como ele foi envolvido nessa história que começou lá no céu? O pecado, que surgiu de forma inexplicável e ilógica no coração desse ser, Lúcifer, desse anjo que era um querubim da guarda, ele atingiu o ser humano. Como que isso aconteceu? Amanhã nós vamos dar sequência a esse estudo e você vai entender como que o ser humano foi afetado por um pecado que se originou lá no céu. Como que o planeta Terra, o planeta azul, esse terceiro planeta do sistema solar que nós temos, como que ele foi afetado? É o que veremos amanhã. Por hoje, não é extraordinário a verdade bíblica, o ensino bíblico de que há um santuário no céu e de que nós podemos adorar a esse Deus na beleza da sua santidade? Louvado e exaltado seja Deus, o nosso Criador, também o nosso Redentor. O santuário fala de um Deus que ama, de um Deus que se entregou para salvar, de um Deus que criou todas as coisas e cuida da sua criação. Eu espero que hoje o meu e o seu coração se abra para adorarmos a esse que tudo criou e que nós possamos entender o plano que Ele tem para a nossa vida e aceitarmos a graça que Jesus nos oferece. Ora comigo. Nosso Pai, muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra hoje e por descobrirmos de que há um santuário no céu onde o Senhor habita e descobrimos que Tu és o único Deus, Criador de todas as coisas e o único ser nesse universo, digno de nossa adoração. Nós Te adoramos, Senhor, nesta hora e suplicamos que nos ajude a entender o Teu plano para a nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.